Seine Liebe wundersam ist, die mich gefangen nahm. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Oh, wie selig ist ein Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, Schritt für Schritt, trägt er mich und wandelt mit, leitet, hütet und bewahrt, treu mich auf der Pilgerfahrt. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Oh, wie selig ist ein Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, seine Hand bringt mich in das Heimatland, und in jedem Irgendlicht schau ich als sein Angesicht. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Oh, wie selig ist ein Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, wie er liebt, immer neue Gnade gibt, und er spricht auch heut zu dir, nimm dein Kreuz und folge mir. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Oh, wie selig ist ein Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich will sein und er bin sein und er ist mein. Liebe Brüder und Schwestern, die ihr jetzt weltweit Amados irmãos e irmãs que estão ligados agora mundialmente, herzlich begrüßt, sejam saudados de todo o coração no precioso e glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. wir sind dem Herrn dankbar, dass Somos wir gratos ao die Senhor Möglichkeit haben, por termos a possibilidade zu verbinden, de nos ligarmos via sodass internet, wir sein Wort, Gottes Wort, wieder frisch vom Thron hören. que podemos ouvir a sua palavra, a palavra de Deus fresca do trono. Somos gratos Das weltweit que mundialmente gehört werden kann, pode ser ouvido, pode ser visto. und wir sind dankbar, E somos gratos dass sein Knecht que o seu servo stärkt das Wort uns fortificado nos proclamará a sua palavra. Vamos para a introdução ler uma palavra de Romanos, capítulo 8, 19 a 25. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Amados irmãos e irmãs, isso queremos fazer nesse tempo: perseverar, ficarmos firmes,
Parece como se o mundo tivesse entrado num descanso, ou numa pausa, tudo ficou parado nessa pandemia, mas somos gratos ao Senhor, também pelo Salmo 91, que nos promete que o Senhor nos protege, que Ele nos carrega. Então, amados irmãos e irmãs, vamos perseverar como lemos até aqui. Também para nós é como uma pausa na qual nós podemos encontrar nós mesmos, encontrar de volta a sua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por termos tanto alimento à disposição, que diariamente podemos ser alimentados e temos tudo o que necessitamos. De fato, nos falta somente o contato pessoal. E se Deus quiser, haverá um tempo no qual nós poderemos nos reunir novamente, nos ver novamente. Senhor, nós te agradecemos porque direcionaste tais grandes palavras a nós. Senhor, nós te agradecemos que tu nos proteges e nos mantém, nos abençoas diariamente de novo, nos equipas com tudo que necessitamos. Conceda-nos a tua paz e a tua bênção diariamente, todas as vezes. Mas concede-nos também a perseverança, como lemos agora na palavra. Concede-nos o estar firmes, nos segurarmos firmes na tua palavra. Senhor, nós esperamos, assim como está escrito, a esperança morre por último, mas ficamos firmes na tua palavra escrita. Nós te agradecemos que podemos confiar agora o teu servo a ti, fortifica-o em corpo, alma e espírito, para que a tua palavra, de forma poderosa, possa ser falada novamente. Senhor, esteja presente, abençoe mundialmente, console, cure, conceda tudo o que necessitamos e somos infinitamente gratos a ti. Abençoe a todos nós, Senhor. Essa é a nossa oração no dia de hoje. Amém. De todo o coração, eu desejo vos saudar a todos. Nós já ouvimos uma palavra maravilhosa de Romanos, capítulo 8. O irmão Scherer, ele leu e nós percebemos onde foi colocada a ênfase. Toda a criação espera e nós esperamos também. Mas antes entrarmos nesses temas, deixe-me expressar o que eu sinto. Nós, de fato, chegamos no fim do tempo do fim. A última mensagem alcançou os confins da terra e nós podemos dizer uma vez: os nossos irmãos e irmãs na Suíça têm a maior parte na proclamação para a qual Deus concedeu graça. Também os irmãos e irmãs na Áustria estão totalmente participantes para que desses 3 países podemos apoiar a obra de Deus e nos preocupar
dela que nos últimos 55 anos a maravilhosa mensagem da palavra foi carregada a todo mundo. E se eu então recebo telefonemas e irmãos da Suíça, da Áustria, da Alemanha, dizem: você pode se lembrar como em 1970, 1971, as reuniões aqui e lá foram feitas? Então, simplesmente me alegra ouvir que todos que desde o começo estiveram, após tantos anos, ainda estão aí e ainda são fiéis. E vamos chegar à palavra de Romanos 8. Toda a criação geme e nós gememos junto, porque queremos deste corpo passar do que é passageiro para o que não passará mais, da mortalidade para a imortalidade. O que se refere ao tempo que chegamos, parece tudo ter saído dos limites, a mudança climática, o aquecimento global, todas as catástrofes que acontecem mundialmente, e estamos todos diretamente, se queremos assim, hora a hora, estamos informados daquilo que acontece sobre a Terra, seja na Austrália, seja na Suécia, seja na Califórnia, seja em Israel, aonde quer que algo aconteça, os noticiários são diários e a cada hora estão à disposição, a todo tempo. E nós percebemos que esforços são feitos também no que se refere ao dióxido de carbono para tentar controlar isso, mas a Santa Escritura diz, ela predisse no profeta Isaías 30, versículo 26, que nesse tempo, quando o tempo reparar o dano do seu povo de Israel, o sol brilhará 7 vezes mais forte. Isso ninguém pode segurar. Isto acontecerá e passará, se tornará cada vez mais quente. Mas vamos olhar também para aquilo o que Deus, pela graça, fez em todos esses anos, não somente que Israel foi reunido, como em Isaías 14, versículo 1, está escrito: eu, mais uma vez, elegerei a Israel e os trarei de volta à sua pátria, ao seu país, à sua terra. Nós vivemos, de fato, no tempo no qual profecias bíblicas se cumprem em Israel, nas nações, na congregação do Deus vivo, de todas as formas. Profecias bíblicas se cumprem
no nosso tempo. E nós agradecemos ao Senhor por sua santa e preciosa palavra, pela mensagem da hora que nós podemos carregar e da qual nós cremos que é o último chamado que é passado à humanidade, e todos que têm um ouvido para ouvir, que possam ouvir. Então, sem entrar em maiores detalhes nas coisas, tem que ser mencionado que o irmão Branham, nas 7 visões que ele teve em 1933, uma delas está ocupada que nos Estados Unidos da América, uma vice-presidente haveria como mulher vice-presidenta, e que então seria presidente, e que também que a Igreja Romana colocaria em ação adiante o seu poder nos Estados Unidos da América. Nós todos sabemos o que no passado aconteceu. Nós todos sabemos o que aconteceu com a Espanha e com Portugal. Tudo o que é América do Sul foi pela Espanha e por Portugal, foi dominado, foi possuído, foi populado, e todos os países sul-americanos são romanos católicos. Mas a América do Norte, os Estados Unidos da América e Canadá surgiram através de avivamentos, reuniões de avivamento, como é hoje. Seja os irmãos Plymouth da Grã-Bretanha, seja os menonitas da Alemanha, e até de Krefeld para Filadélfia, eles se mudaram, emigraram. Foram avivamentos, e mais uma vez avivamentos, seja na Holanda, seja Suécia, e destes países protestantes, desses avivamentos, as pessoas foram para a América do Norte e Canadá, Estados Unidos da América e Canadá, e como eu, como missionário, quem conhece todos os países da América do Sul e também conhece bem a América do Norte, então se vê de fato a grande diferença entre o Sul, América do Sul e América do Norte. Mas nossa tarefa não é de falar sobre a história, mas simplesmente colocar à vista que irmãos que creem na mensagem do irmão Branham simplesmente pediram que eu brevemente falasse sobre isso, e nós vemos Joe Biden é o novo presidente nos Estados Unidos da América. Nós vemos quem é vice-presidenta, ou será, e então como tudo seguirá. Em todo caso, nós podemos dizer, nós chegamos no fim do tempo do fim, e as últimas coisas se cumprem. Tudo tem que ser colocado debaixo de uma cabeça, e
o governo mundial tem que vir, tudo tem que ser colocado sob controle na nova ordem mundial. E se agora pensamos no corona, esse vírus simplesmente é tão terrível, ele toma todas as nações, todos os povos, todas as raças são arrancadas para dentro disso, e o desespero se torna cada vez maior, cada vez mais pessoas morrem, e as soluções esperam por si, e a vacinação trará ainda, ninguém sabe. Nós simplesmente podemos dizer que a profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. E assim como nosso Senhor, seja em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, como ele falou do tempo do fim, assim nós vemos que todas essas coisas se cumprem. Também a palavra pragas ou pestes, o Senhor anunciou. Esse termo agora está na boca de todas as pessoas, e os povos são visitados por isso. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, nosso Senhor e Redentor, Ele repetiu, dizendo: quando virdes que isto acontece, então elevai as vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. E nós todos respeitamos a santa palavra de Deus e somos gratos que temos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, que desde o começo do tempo até o fim do tempo, todo o decorrer, já de antemão, já foi escrito, e que até o novo céu e a nova terra, nós, nesse livro santo, já de antemão, já fomos informados. Para mim, sim, agora, para Deus se trata que não somente gemamos com a natureza, gemamos e, digamos, vamos pensar nas queimadas das matas, o aquecimento global, tudo se torna diferente na agricultura, e em tudo, no tratamento das florestas, tudo se torna diferente. Soluções são buscadas, procuradas e testadas se funcionarão. Mas se funcionarão, ninguém sabe. Por isso a palavra que o irmão Scherer trouxe para a introdução é a palavra 100% certa para o culto de hoje. A criação geme e anseia de passar do passageiro, daquilo que veio sobre ela, ser liberta disso e entrar de volta no estado original. Da mesma forma, nós podemos, como crentes, dizer e reconhecer: nós gememos nesse corpo terreno, e eu posso, como consideração, certamente mencionar, se
se já se tem 87 anos e tem somente mais praticamente 2 anos para chegar aos 90, e a vida inteira foi colocada à disposição do Senhor de dia e de noite, orando, lendo, escrevendo, pregando, viajando. Seja trazida gratidão por isso ao Senhor. Eu estou saudável, só estou um pouco idoso e fraco, mas a palavra do Senhor sempre tem o mesmo poder, e naqueles que creem cumprirá e aquilo para o qual foi enviada. Nós sabemos o que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e está escrito no versículo 18. Aqui podemos ler: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Digam graças a Deus em todas as situações, pois assim está na vontade de Deus. Irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus também na situação na qual nós chegamos, mesmo se gememos. Vamos agradecer ao Senhor que o tempo está muito próximo, no qual Ele transformará nossos corpos mortais. Uma palavra de 2 Coríntios, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E porque temos o mesmo espírito da fé, porque possuímos o mesmo espírito da fé. O que é isto? O espírito da fé possuímos. Adiante está: como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Uma palavra toda poderosa. Eu não sei se nas mais de 8.000 pregações eu já preguei alguma vez sobre esse texto. Simplesmente poderoso. Mas temos o espírito da fé. O que devemos falar em relação a isso? Somente um forte amém. A fé é um presente de Deus. A fé é vivificada dentro de nós através do Espírito Santo. Não é uma imaginação ou um pensamento na cabeça, mas revelação através do Espírito Santo. Simplesmente precioso. Porque nós temos o mesmo espírito da fé, como está escrito.
Quem nos deixou a palavra? Quem foram aqueles que Deus pôde utilizar para nos dar a Bíblia? Homens de Deus que, sob a inspiração do Espírito Santo, estavam. Deles pôde ser dito que eles tinham o Espírito da fé na palavra de Deus que lhes foi revelada, porque o Espírito guia em toda a verdade. E por isso está escrito aqui, após a palavra da Escritura, todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, é mostrado como palavra da Escritura. Deus nos deixou de forma escrita o que Ele falou por sua boca, ou revelou aos seus servos e profetas, e lhes anunciou. Após a palavra da Escritura, eu criei, por isso falei. Os homens de Deus, em relação àquilo que Deus lhes disse, eles creram. Foi a revelação que, através do Espírito Santo, pela graça, lhes foi concedida. Da mesma forma, irmãos e irmãs, é hoje conosco. Se falamos sobre a fé em geral, então cada um crê em algo. Em todas as confissões cristãs é crido, e é crido, e é crido. E todos têm suas confissões de fé, suas doutrinas de fé, e pode-se constatar, nós cremos. E então vem uma palavra após a outra, uma sentença após a outra do que é crido. Mas hoje, quando ouvimos a sua voz, nós queremos pedir a Deus que não somente tenhamos alguma fé, mas que em concordância com a palavra da Escritura sejamos trazidos a isso, porque somente quem está em concordância com a palavra da Escritura pode estar em concordância com Deus, e somente tais pessoas têm o espírito da fé. Se nós falamos sobre dons espirituais, especialmente como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12 e também no capítulo 14, ele escreveu: há dons do Espírito, 9 dons espirituais. Todos foram contados lá. E a graça que Deus nos concedeu é de saber, chegarmos a conhecer e aceitarmos que Deus, no nosso tempo, enviou um mensageiro para nos guiar de volta a Deus, a palavra, a Escritura, para que não somente tenhamos alguma fé, mas a fé atuada pelo Espírito, a fé como diz a Escritura, e como Paulo aqui expressa, já que possuímos o espírito de fé. E o que vem então? Então, aqui a ênfase, por isso,
nós falamos, não de nós mesmos, mas através do Espírito Santo, pela graça, passamos a palavra revelada adiante. Que esses pensamentos de Deus possam ir a todos os nossos corações e que nós simplesmente, em oração, possamos dizer: amado Senhor, eu desejo ter a fé como diz a Escritura. Assim, o nosso Senhor e Redentor, Ele enfatizou, Ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, e esta é a mensagem da hora. E todos têm que sair das suas diferentes direções de fé, têm que ser chamados para fora e ser guiados de volta a Deus. E agora é o tempo da decisão, de aceitar e receber aquilo que Deus, pela graça, nos concedeu. E eu desejo mencionar, mais uma vez, como já fiz muitas vezes, que o nosso amado William Branham, de fato, como Moisés, como Elias, como Paulo, como todos os servos de Deus, como João Batista, recebeu uma missão direta. E já no dia 11 de junho de 1933, num batismo, a partir da nuvem sobrenatural, lhe foi exclamado, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E através, pela graça de Deus, eu pude conhecer esse homem de Deus por 10 anos, pude estar nas reuniões, vivenciar de que forma o Senhor agiu sobrenaturalmente e abençoou. Após a sua partida para o lar celestial, assim o Senhor guiou. Eu então, esta mensagem original da Santa Escritura, da Palavra de Deus, com as doutrinas originais sobre divindade, batismo, Santa Ceia, fundamentalmente todas as doutrinas bíblicas foram colocadas novamente à luz do candeeiro. E por isso, eu hoje, nesse culto, tenho que enfatizar o que Paulo aqui escreveu. Porque eu posso, pela graça, aqui me ordenar, deixar ordenar aqui, e eu peço a todos ouvintes, todos os irmãos e todas as irmãs, que tenham uma concordância interior à palavra de Deus e se encontrem novamente dentro da palavra, e especialmente todos os irmãos servidores, que todos os irmãos que agora servem na palavra, que se referem a Deus, a palavra, ao irmão Branham, que não proclamem nada além daquilo o que a partir da Santa Escritura eles podem falar, e que sobre todos possa vir o Espírito de Deus, e que todos sinceramente e honestamente possam ser ordenados para que essa palavra do apóstolo
que tinham chamado divino e por inspiração do Espírito Santo estava que eles aceitem essa palavra e que neles se cumpra, porque temos o mesmo espírito da fé, o mesmo espírito que os profetas, que os apóstolos tinham. Agora todos os irmãos servidores têm que ter, e então a palavra tem que proclamar de acordo com isso, e que todos possam dizer: após eu ter crido no que diz a Santa Escritura, eu vos proclamei a mensagem. O apóstolo Paulo, ele colocou o peso nisso, que a fé que é atuado pelo Espírito, primeiro tem que estar aí, antes que possamos proclamar a mensagem de Deus. E por isso, amados irmãos, tomem isso da mão de Deus, leiam esse texto, repitam e peçam ao Senhor que aqui possam ser ordenados, que diante do Todo-Poderoso Deus possam ler essa palavra aos vossos ouvintes, e que os ouvintes possam confirmar que vocês não pregaram nada além, nenhuma interpretação, nenhuma explicação, nada pregaram além daquilo o que está escrito na Bíblia. Já que temos o Espírito da fé, portanto, qual seja, de acordo com a Escritura, por isso, o apóstolo Paulo pôde, com autoridade divina, ele pôde vir e dizer: a palavra que eu proclamei não é de acordo com a forma humana, eu não recebi de uma pessoa, mas pela revelação de Jesus Cristo eu a recebi. Ele pôde escrever aos Gálatas, ele teve que escrever: quem prega um outro evangelho além daquele que nós vos pregamos está sob maldição. Então, deixe-me, no resumo, dizer: nós vivemos na conclusão do tempo da graça. Profecias bíblicas se cumprem em Israel, e nós vemos lá como as pontes estão sendo feitas para as nações árabes. Nós vemos tudo e indica claramente que em breve nós ouviremos como o contrato de paz será fechado. As notícias mais atuais são que a Mesquita Al-Aqsa, que está em Jerusalém, no monte, pelo homem de maior posição na Arábia Saudita, ele deu a explicação que a Mesquita Al-Aqsa de fato não está no Monte do Templo em Jerusalém, mas 25 quilômetros longe de Meca. E com esse momento, quando isto foi proclamado, a Mesquita Al-Aqsa perderá em valor e sua imagem, e no contrato
com Israel estará que o templo pode ser construído, mas sobre todas essas coisas nós não entraremos em maiores detalhes. Nós somos gratos a Deus que estamos informados de tudo, que os nossos olhos estão abertos, e eu posso enfatizar mais uma vez o que o nosso Senhor disse. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E então, quando virdes que tudo isso se cumpre, então levantai as vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. Vamos falar isso também mais uma vez. Deus, o Senhor, Ele cumpriu a promessa e enviou o seu servo William Branham no nosso tempo para nos trazer a fé, e o Espírito somente pode atuar, trazer de volta a fé que de uma vez por todas foi passada aos santos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. E essa mensagem puramente bíblica eu proclamei em todo o mundo, pude fazer isso, e na nova carta circular, em dezembro, na carta circular de dezembro, nós mostramos o mapa mundial e todos os países e as cidades nas quais o irmão Frank, pela graça, pôde pregar a santa e preciosa, eternamente válida palavra de Deus. E todos que são de Deus ouvem as transmissões, ouvem nos diversos canais, todas as transmissões são, e todos são chamados para fora de todas as diferentes confissões de fé e são levados de volta à direção de fé de Deus, para que possa ser dito da proclamação e dos ouvintes, já que temos o mesmo espírito da fé, como a Escritura disse, aquele que proclama a palavra é aquele que ouve. Por isso, criei, por isso falo. Eu também, irmão Frank, creio de todo o coração, e por isso falo também. Por isso eu prego, por isso eu dediquei toda a minha vida a Deus, porque isto, o que a palavra diz, eu creio de coração, que todos os irmãos e irmãs, no leste e oeste, no sul e no norte, em todas as línguas e nações, sejam abençoadas, e que esta breve fala possa servir, que todos leiam a Santa Escritura e possam provar a si mesmos e voltem a Deus e a sua palavra e aceitem e recebam aquilo que o Senhor nos preparou, qual seja que tudo é trazido ao estado original na igreja, na congregação do Deus vivo, qual é a coluna e fundamento da verdade. Deus do Senhor abençoe a todos vocês na Suíça, na Áustria, em todos os países vizinhos, em toda a Europa e em toda a terra. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Amém.